Paz e bem, irmãos e irmãs, que Deus ilumine hoje, domingo, dia do Senhor, o Evangelho, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 62. Naquele tempo, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para pregar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm os pássaros, têm ninhos, as raposas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão ao arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. No Evangelho de hoje, de Lucas, irmãos e irmãs, dá início à narração da última viagem de Jesus para Jerusalém, no capítulo 19, que termina no capítulo 19. Trata-se de uma longa marcha, né? Não apenas geográfica, mas espiritual, teológica, rumo ao cumprimento da missão de Jesus. E a decisão de Jesus é belíssima, é radical, é total. E quantos o seguem são chamados a medir-se também por essa decisão. E hoje o evangelista nos apresenta três personagens que poderíamos olhar também como três formas ou três casos de vocação que esclarecem o que é exigido daqueles que seguem Jesus de uma forma plena, absoluta. O primeiro personagem promete: seguir-te-ei para onde quer que vás. Parece assim muito generoso, né? Mas Jesus responde que o Filho do Homem, contrariamente às raposas que têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, não tem aonde reclinar a sua cabeça. Aqui olhamos a pobreza absoluta de Jesus. É interessante perceber com efeito que Jesus deixou a casa paterna, renunciou a qualquer segurança para anunciar o reino de Deus, as ovelhas perdidas do seu povo. Assim, Jesus nos indicou, como discípulos, que a nossa missão não está parada, é itinerante. O cristão deve ser itinerante, cada um de nós temos uma missão. A igreja está, por sua natureza, em movimento. Não pode ser sedentária, não pode ficar esperando sempre dos outros. É preciso ir ao encontro do outro, sair, uma igreja em saída, como nos diz o Papa Francisco. Está aberta aos horizontes mais vastos. A igreja é enviada para levar a palavra de Deus, alcançar as periferias humanas, as periferias existenciais. Assim é o primeiro personagem, né? O segundo, que Jesus encontra, recebe diretamente uma chamada, mas responde: Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Trata-se de um pedido legítimo. Imagine você, o pai, estando morto, ali sendo velado, e somos chamados para uma missão, né? Parece assim muito legítimo. Fundado no mandamento de honrar pai e mãe, inclusive, né? Todavia, Jesus responde: Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Com essas palavras provocadoras, né? Ele tenciona a afirmar: o primeiro do seguimento é o anúncio do reino de Deus. É uma realidade mais importante inclusive de que enterrar alguém que partiu. A urgência, segundo Jesus, de comunicar o evangelho.
que vai rompendo essas cadeias da morte, inaugura a vida eterna, né? Não admite mais atrasos, mas requer prontidão, disponibilidade. Portanto, a igreja deve ser uma igreja decidida, uma igreja que coloca-se a caminho, sem ficar esperando. Esta igreja que nós anunciamos e pregamos. Também temos o terceiro personagem que quer seguir Jesus, mas com uma condição. Falo-á depois de ser despedido dos parentes, né? Pede para despedir-se dos parentes. Eis o que o mestre nos diz. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. O seguimento de Jesus exclui arrependimentos e que se olhe para trás, mas exige uma decisão, uma virtude, um sim generoso, verdadeiro, imediato. Para seguir Jesus, para seguir a nossa igreja itinerante, nós precisamos agir imediatamente, depressa, decididamente. O valor dessa condição postas por Jesus é itinerância, decisão, prontidão. Não está numa série de nãos, mas de querer, eu quero, Senhor, eu vou em teu nome. É preciso anunciar e acentuar também o objetivo principal do anúncio. Tornar-se discípulo de Cristo é uma escolha livre, consciente, feita por amor para retribuir a graça inestimável que Deus coloca em nossas vidas. E quantas vezes nós dizemos não, isso é triste. Ai daqueles que pensam seguir Jesus para simplesmente aparecer, para se promover, olhando para carreiras, como diz o Papa Francisco, ou dentro da igreja, querendo cargos, achando que é melhor do que o outro. Irmãos e irmãs, seguir Jesus também passa pela cruz, passa pela paixão, passa por esse momento, às vezes, de perseguição, de dúvida, dificuldades, mas sabendo que precisamos tomar posse da palavra, que o Senhor que vai conduzir, é Ele que prega, é Ele que anuncia. Nós somos apenas instrumentos. E o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada um daqueles que se coloca a serviço do reino. Que Nossa Senhora nos ajude, que a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, nos ajude na firmeza de anunciar o Evangelho, de levar Jesus, como Maria levou Jesus, a prima Isabel. Como posso merecer que a Mãe do meu Senhor me venha visitar? Somos chamados a levar Jesus para nossas casas, para casas das pessoas também que andam desiludidas, perdidas, desorientadas, apressadamente, decididamente. Que Deus abençoe. Paz e bem. Feliz domingo para você. Compartilhe, evangelize.